Elbaf está prometida para acontecer em 2024 e um dos vilões mais icônicos de One Piece tem tudo para retornar ainda esse ano. Foram anos esperando esse momento e agora estamos cada vez mais perto disso virar realidade, e existe um motivo muito grande para que o Deus Enel tenha sido guardado somente para o final de One Piece, assim como todos os grandes figurões da série. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como o arco de Skypiea se provará pela segunda vez como sendo o mais importante da história. O arco de Elbaf permeia a obra por muito, mas muito tempo, sendo o destino apontado pelos Mugiwaras desde muito antes de qualquer outro arco, inclusive até mesmo do arco de Wano. Elbaf foi citada no capítulo 116 pelos gigantes Dory e Brog, e ao ver a bravura dos guerreiros de Elbaf, o Sop diz com toda a sua convicção que gostaria de conhecer a Vila dos Gigantes. E agora, quase 1000 anos depois, no capítulo 1090, os Mugiwaras finalmente definem Elbaf como seu próximo grande destino. Elbaf é uma ilha que liga diversos personagens e mitologias do mundo de One Piece, como Shanks, que nos foi apresentado como aquele que domina e protege esse território, e é onde eu acredito que nos será revelado grandes mistérios e plots que foram deixados para trás pelo Oda, como por exemplo Uruji, o último supernova que ainda não recebeu o seu devido destaque, mas que por mais que muita gente o menospreze, ele próprio fez com que Kaido quisesse se jogar do precipício ao ficar diante da sua presença. E ainda o antigo deus de Skypiea, Enel, o homem que tentou se tornar o próprio deus Nika sem ele sequer saber. Ambos personagens que estão intrinsecamente ligados ao Elbaf e ao destino de Luffy. Quer saber mais sobre o que a gente pode esperar para One Piece em 2024? Então fica até o final, que esse ano promete muita coisa boa. E se você curte os vídeos de One Piece aqui do canal, lembra de chegar deixando o like aí embaixo, e daqui a pouquinho a gente vai chegar à marca dos 800 mil inscritos, galera. Então caso você ainda não seja inscrito, eu te convido a fazer parte do meu bando se inscrevendo aí embaixo e ativando o sininho para sempre saber quando sair vídeo novo sobre o universo de One Piece. Durante a jornada pelo Novo Mundo, vimos que os caminhos seguidos pelo Luffy sempre foram de encontro a todos os supernovas. Em Punk Hazard, Luffy encontrou e se aliou a Trafalgar Law, e sua aliança os levou ao embate contra Kaido, onde nessa ocasião ele se encontrou com Basil Hawkins, Apu, e se aliou a Eustace Kid, Killer e até mesmo D.S. Drake. Em Holy Cake Island, ele se encontrou com Capone Bad e juntos iniciaram o plano de assassinato da Big Mom, o que falhou miseravelmente e eles tiveram que fugir. E em Egghead, eles se encontraram com Jewelry Bone. Então, até o momento, Luffy se encontrou com quase todos os supernovas, restando apenas um, o monge louco Uruji. Ao contrário do que pode parecer, Oda nunca se esqueceu de Uruji. Ele sempre esteve trabalhando o personagem nas entrelinhas. Sua primeira aparição se deu no capítulo 498, junto a todos os outros supernovas, considerado um monge misterioso originário das Ilhas do Céu e capitão dos piratas do Monge Caído. Após os eventos de Sabaody e Marineford, apenas o vimos mais duas vezes. Uma, quando ele chega na Ilha Raijin, sendo essa a única vez em que o vimos perder a sua expressão sorridente e se mostrou estar verdadeiramente sério. Esse é um detalhe que vale ser notado, já que mesmo diante de um almirante como Kizaru, Uruji não perdeu o sorriso no seu rosto, ou seja, Uruji não se abala até mesmo diante da elite de poder desse mundo. Então, para que ele tivesse ficado realmente sério ao atracar na Ilha Raijin, precisaria ser um motivo muito mais profundo do que apenas uma ilha perigosa. E sua outra aparição se deu quando Kaido pula de uma ilha do céu destruída no terminal dos balões, lá no capítulo 795. Após isso, não sabemos onde ele pode estar, mas acredito que seu próximo destino pode ser possivelmente Elbaf, já que essa ilha guarda diversas conexões com as Ilhas do Céu. Elbaf tem o seu nome sendo um anagrama de fábula, e sua existência por si só é extremamente fantasiosa. Habituada no Novo Mundo, Elbaf é uma ilha na qual Oda se inspirou bastante na mitologia nórdica e nos vikings em geral para criar a sua estética e cultura. No capítulo 866, vimos pela primeira vez a ilha de Elbaf e podemos perceber uma gigantesca árvore ao fundo, tão imensa que não pôde ser vista em sua completude no quadro do mangá, sendo tão grande quanto a árvore Eva na Ilha dos Tritões, que vai de 8.000 metros no fundo do mar até o topo da Red Line. Frank, no capítulo 431, cita a existência de uma árvore gigantesca chamada Adão, que tem uma madeira indestrutível,
possivelmente sendo a árvore que está na Ilha dos Gigantes. Durante o flashback da Big Mom, ficamos sabendo do nascimento do príncipe Loki, mas não vimos e nem sabemos em que parte de Elbaf ficaria o castelo do Rei dos Gigantes Guerreiros, sendo o flashback fechado em apenas um único vilarejo dos gigantes. Pensando no quão importante é o simbolismo da árvore para os vikings e tendo o príncipe Loki como o nome de um dos deuses da mitologia nórdica, não seria estranho pensar que a árvore Adão seria uma representação da Yggdrasil para o povo de Elbaf. No seu topo estaria o reino de Asgard, onde ficaria o castelo do rei e onde tivemos o nascimento do príncipe Loki, já a parte de baixo sendo Midgard, o reino dos gigantes vikings que representam a raça dos guerreiros. No capítulo 238, Gunfall, o Cavaleiro dos Céus e um dos Skypianos que os Mugiwaras encontram, pergunta como eles conseguiram chegar às Ilhas do Céu e fica surpreso deles não terem chegado pela chamada High West, ou se a gente for traduzir, Oeste Alto, indicando um possível caminho para as Ilhas do Céu vindo do oeste e não pela Nokap Stream. Sabemos que o Novo Mundo fica a oeste de Skypiea e para que a High West fosse o caminho necessário para alcançarem a Ilha do Céu, seria necessário algo que fosse ainda maior que a Red Line, algo que tivesse no mínimo 8.000 metros de altura, algo que somente a árvore Eva foi capaz de alcançar. Algo que tocasse ou até mesmo ultrapassasse as nuvens. E é aqui que temos a Yggdrasil, ou a Árvore de Adão. Então teríamos Elbaf representando a mitologia nórdica e a parte mais alta da Árvore Adão representando Asgard. A árvore tocando as nuvens seria a forma pela qual Gunfall pensou que os Mugiwaras tivessem acessado Skypiea, a referida High West, que seria o reino de Asgard sobre as nuvens, onde a realeza viking de Elbaf fica, e o caminho para chegar em todas as ilhas do céu do mundo. E é aqui que temos Uruge, um supernova que pertence a uma das Ilhas do Céu, e analisando as escrituras que Enel encontrou na Lua na sua história de capa, Uruge parece ser um dos 3 descendentes dos povos da Lua originários de Bilka. Essa que, por sua vez, pode ter sido inspirada na cidade escandinava da vida real de mesmo nome, um dos centros comerciais mais importantes da Escandinávia durante o século IX, na era viking. Além disso, Uruge tem suas asas muito parecidas com as dos sacerdotes do Enel, então podemos imaginar que ele seja um dos sobreviventes da Ilha do Céu chamada Bilka, que Enel destruiu antes de ir para Skypiea. Mas o que deixa a sua origem um pouco confusa é que Uruge, quando criança, parecia muito mais ser um legítimo Skypiano do que exatamente um Bilkan, seja pelas suas roupas, seu cabelo com pontas arredondadas, suas asas com um formato mais horizontal e até pelo fato dele ter sido desenhado pelo Oda quando criança, segurando um pedaço de terra, algo que era venerado justamente pelos Skypianos. A resposta que eu posso dar é que talvez os Bilkans tivessem costumes muito parecidos com os Skypianos, até porque eles descenderam de um único povo e por isso essa confusão quanto à origem do Uruge, mas vamos supor por enquanto que ele seja originário de Bilka mesmo. Uruge também tem diversos paralelos com Bartolomeu Kuma, sim, por incrível que pareça. Ambos têm 47 anos e são religiosos. Kuma foi um pastor da sua igreja e Uruge é um monge e já foi chamado de santidade. Kuma tem uma fruta que repele a dor, enquanto Uruge tem uma fruta que absorve a dor e a transforma em força. Além disso, Uruge tem conexões diretas com o povo que veio da lua muito tempo atrás. Suas roupas pretas escondem vestimentas brancas iguais às dos sacerdotes de Deus de Skypiea. Então, não seria estranho pensar que Uruge seria um dos sacerdotes de Bilka no passado. Os Xandorianos, que adoravam um deus do sol, como revelado no capítulo 287, poderiam compartilhar dessa mesma crença com os Bilkans, já que eles viviam como um único povo no passado e poderiam partilhar dessa mesma crença, a crença no deus do sol Nika, mesmo que talvez eles já nem soubessem mais da sua verdadeira identidade. Mas por Enel se autoproclamar um deus e um tirano da sua terra natal, ele não teria sido aceito como uma divindade e precisou enfrentar a resistência daquele país, resultando na destruição de Bilka e indo tentar dominar Skypiea, derrubando assim Uruge da Ilha do Céu e fazendo ele receber a alcunha de monge caído. Lembrando que o desejo do Enel ao destruir Skypiea era lançar todas as pessoas para o Mar Azul, pois só ele se achava no direito de estar acima dos outros. E uma coisa que fortalece e muito a ideia de que Uruge teria sido a principal linha de frente contra o Enel é uma fala daquele chefe de polícia de Skypiea ao dizer o seguinte, abre aspas,
Bilka também tinha um poderoso Cavaleiro do Céu, mas ele não teve chance alguma contra Enel. O Oda ele nunca revelou sobre quem se tratava esse tal cavaleiro, mas caso tenha sido Uruji, todas as peças acabam se encaixando. Quando Uruji entra no Novo Mundo, o seu primeiro destino é a ilha Raijin, uma ilha onde chovia raios constantemente, e o momento em que vemos Uruji perder o seu sorriso diante daquela situação. Como eu comentei ali em cima, Uruji não perdeu o seu sorriso nem mesmo diante de um almirante, então não faz sentido ele ter medo de uma chuva de raios, por exemplo. Seu medo precisaria estar ligado a algo ainda mais profundo, a extinção da sua própria terra natal, e o responsável por isso. Uruji teria ido até a ilha Raijin na esperança de se reencontrar e se vingar de Enel, mas até onde sabemos, Enel ainda permanece em uma das luas que orbitam o mundo de One Piece. E vale lembrar também que o fato de a ilha Raijin chover raios a todo momento não foi resultado das ações do Enel. Quando vemos a Nami durante o seu treinamento na Ilha do Céu Westeria, ela chega a comentar sobre a ilha Raijin, que estava listada em um dos livros que ela começou a estudar. Então aquela é uma ilha que já possuía um fenômeno como aquele há tempo suficiente para que fosse estudado e relatado em um livro sobre climatologia. Ou seja, não teria como ter sido o Enel que teria realizado um fenômeno como aquele naquela ilha, mas isso não impede que um outro antigo usuário da Gorogoro no Mi tenha realizado esse feito no passado, quem sabe despertando a sua fruta da mesma forma que vimos Akainu e Aokiji alterarem o clima de Punk Hazard de forma definitiva. Mas a principal pergunta que a gente precisa se fazer é: por que exatamente Enel queria se tornar um deus? Eu já cheguei a trazer essa reflexão na época em que a fruta de Nika foi revelada, mas vale trazer de novo aqui pelo contexto. Enel, assim como o povo de Bilka, provavelmente possuía alguma noção da existência de um deus como Nika, mas assim como a maioria das pessoas, não tivesse uma noção plena de sua identidade. Enel poderia ter descoberto que aquele deus poderia ser um antepassado da sua própria raça alada. Vale lembrar como a silhueta de Nika lembra claramente um nativo de Shandora, com uma roupa tipicamente indígena com aquele saião e carregando uma lança em uma de suas mãos, claramente um semblante tribal. Mas algo não batia 100%. Na silhueta de Nika, não podemos ver as asas típicas daquela raça alada. Então, por algum motivo que seja, Nika poderia ter nascido sem as suas asas ou ter perdido elas ao longo de sua vida, e numa tentativa de se aproximar ainda mais da imagem de Nika, Enel teria arrancado as suas próprias asas. E no lugar de suas asas, os tambores colocados em suas costas seriam uma forma de representar os tambores da libertação, que são tocados quando Nika libera o seu poder. Enel poderia ter ouvido que Nika era alguém que era capaz de manipular raios com as próprias mãos, e depois de comer a fruta do raio, Enel não teria tido qualquer dúvida de que ele seria o deus mencionado na lenda do seu povo. Dessa forma, Enel teria tentado se aproximar da imagem de Nika, se tornando a exata antítese de Luffy sem ele saber. Um humano que pensava ser um deus, enquanto Luffy era um deus que pensava ser um humano. E o mais engraçado disso é que ambos já se enfrentaram, mesmo que a gente não tivesse a menor noção disso e nem eles próprios. Ou seja, esse grande complexo de Deus que o Enel ele criou na cabeça dele pode ser que tenha surgido primeiro, quem sabe, pelo fato dele ter comido aquela fruta do raio, somada a todas as lendas sobre aquela figura de Nika que ele ouviu durante a sua infância e durante a sua vida. Somando essas duas coisas, ele só pode ter chegado a uma conclusão: eu sou Deus. Agora, galera, um paralelo muito interessante que a gente também pode fazer é entre Skypiea e Marijoa. O objetivo do Enel, se a gente for parar para lembrar, era afundar aqueles considerados indignos para debaixo do céu, chegar até a lua e criar uma nova terra de Deus. E o que sabemos da história de Marijoa é que aquela era uma terra governada pelos antigos deuses desse mundo, os Lunarianos, que foram praticamente extintos, expulsos da sua terra, e essa terra transformada na residência dos novos deuses desse mundo. Um paralelo muito interessante, não é verdade? Ou seja, toda a motivação do Enel parece ser uma grande salada de fruta de crenças que ele ouviu do seu povo e tentou reproduzir
de forma distorcida. Afinal, se ele queria ser alguém como Nika, e esse alguém seria um Lunariano, por que o Enel tentaria fazer a mesma coisa que resultou na queda de Nika? Por que o Enel tentaria repetir o que o governo mundial chegou a fazer, só que numa escala menor? Provavelmente por causa dessa salada de informações que foram contadas desde o século perdido e que acabaram perdendo o seu real significado. Enel também nomeou a Lua como sendo a chamada Fairyverse, que depois descobrimos ser a terra de onde os seus antepassados vieram. Se a gente for traduzir esse nome ao pé da letra, chegaríamos na conclusão de que essa seria uma terra das fadas, o que não faz muito sentido a não ser que a gente considere o povo alado como essas fadas referidas nesse nome, né? Mas vale lembrar que fairy também pode significar a característica de algo mágico, ou seja, Fairyverse seria uma terra mágica. E sabemos como as Akuma no Mi surgiram do desejo das pessoas do reino antigo, ou seja, uma terra onde até mesmo algo mágico como isso era possível. E como a fruta de Nika também funciona quase como mágica, no sentido de manipular a realidade. Então a terra mágica que o Enel sempre buscou, na verdade sempre se tratou do reino antigo dos D, ou mesmo quem sabe a ilha de Leftale. Então qual o melhor momento de revelar os segredos da Lua do povo de Skypiea, Chandora e Bilka, que sempre falaram de Deus e até citaram especificamente o Deus do Sol? A chave para desvendar mais sobre as origens da história de Nika podem estar ligadas à volta de Enel com seu atual conhecimento sobre a cidade lunar e os seus próprios antepassados, e do outro lado Uruji, que pode ser um monge devoto ao Deus do Sol. Seria interessante ver o Enel, aquele que se considera Deus e tentou se tornar Joy Boy ele próprio, percebendo que aquele que o derrotou, na verdade, sempre foi aquela pessoa. Quem sabe isso não poderia resultar numa reviravolta muito inesperada do próprio Enel reconhecendo Luffy como o verdadeiro deus Nika. Isso sem contar que o plot principal que o Vegapunk vem trabalhando é sobre como criar uma energia semelhante à do século perdido, uma energia que fez até mesmo o robô misterioso conseguir acordar. Isso faz um paralelo sobre como o Enel conseguiu energizar a cidade antiga de Bilka nessa história de Kappa, uma cidade mais antiga até mesmo que o próprio século perdido, e ainda por cima foi capaz de criar uma fonte de energia que se alimentava do seu próprio poder de raio usada na sua Arca Maximum. Então imagina que louco seria se a antiga fonte de energia do reino antigo necessitava que Joy Boy manipulasse raios com as próprias mãos, mas não com a fruta do raio, mas sim com a fruta da borracha, que também permite com que ele seja capaz de manipular raios. Inclusive, a Arca Maximum lembra muito a Arca Noah, não só visualmente, mas também pelo propósito de cada uma. Noah foi criada para que Joy Boy elevasse o povo da Ilha dos Tritões para a superfície debaixo do Sol, onde eles ficariam próximos do próprio Deus do Sol, enquanto a Arca Maximum foi criada para elevar o povo escolhido por Deus para a Fairyverse, a Terra Mágica. Mais uma distorção produzida pelo Enel que só resultou em tragédia, mas que leva a gente a pensar que se Enel, como um deus, queria levar o povo escolhido para a chamada Terra Mágica, isso faz a gente pensar que talvez Joy Boy poderia querer levar não apenas os Homens-Peixe para a superfície, mas quem sabe para morar com ele próprio na sua terra acima da Red Line. Além de tudo isso, ainda teremos também mais revelações sobre a arma ancestral Uranus, que na sua mitologia representa a personificação dos céus, que parece ser algum tipo de nave voadora capaz de disparar tiros de laser, quem sabe tendo sido criada justamente pelos antepassados de Enel, antes mesmo do século perdido, mas que hoje parece estar em posse do governo mundial. Lembrando que o povo alado possuía uma tecnologia tão avançada que eles já tinham os seus próprios pacifistas, entre aspas, aqui cerca de 1000 anos atrás. Então imagina o potencial bélico que eles não poderiam criar depois que desceram para o planeta do mundo de One Piece e começaram a explorar os seus recursos. Então, se de fato tivermos a arma ancestral Uranus nesse arco, seria interessante existir alguém que tivesse uma ligação direta com o plot das armas ancestrais, assim como tivemos com Shirahoshi sendo Poseidon e Momonosuke tendo posse de Pluton debaixo de Wano. E esse alguém poderia ser o Enel e ainda de quebra o último dos supernovas, Uruji. Então, se Uruji e Enel têm grandes conexões com Nika e são antigos habitantes da Ilha do Céu, e Elbaf seja o local de origem da tal High West, podemos ter suas
grandes aparições em Elbaf, onde Luffy finalmente irá saber sobre sua conexão com Nika, já que várias pessoas até esse momento já o associaram a essa divindade, mas ele próprio parece não saber nada sobre isso. Uruji ainda pode revelar a conexão que Nika tem com os 3 povos originários da Lua e talvez até mesmo com os Lunarianos, que surgiu na história como uma 4ª raça alada, provavelmente também vinda da Lua, e que também são devotos a Joy Boy, segundo o próprio King, que buscava seguir Kaido por acreditar que ele fosse Joy Boy. Vale lembrar ainda que Elbaf também tem conexões diretas com o Deus do Sol e comemoram o solstício de inverno, uma celebração de morte e renascimento do Sol, tendo a Madre Carmel citado diretamente o Deus do Sol no capítulo 867, após ter invocado Pandora, uma personificação do Sol criada por ela mesma com a sua fruta da alma. E seria esse o cenário perfeito para termos todas as conexões que esses 2 povos distintos, os gigantes e o povo descendente da Lua que hoje habita as Ilhas do Céu, têm com a figura de Nika, e até mesmo a localização da última arma ancestral e a volta tão aguardada de Enel e do monge caído Uruji. Muita coisa, galera, muita reflexão nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, lembra mais uma vez de deixar o seu like, aproveitar caso você não seja inscrito para conferir a sua inscrição, ativar o sininho para sempre saber quando um vídeo novo sobre One Piece for lançado aqui no canal, e caso você não tenha visto os últimos vídeos que foram lançados aqui sobre o universo de One Piece no canal, eles vão aparecer agora na tela para você poder ir lá assistir e você continuar navegando aqui pelo canal, beleza? Até a próxima, tchau!